A prática do crime é tão antiga quanto a humanidade. Mas o crime global, a formação de redes entre poderosas organizações criminosas e seus associados, com atividades compartilhadas em todo o planeta, é um fenômeno novo nas relações internacionais. O Conexão Mundo está começando. Olá! Hoje vamos falar sobre o crime organizado internacional, da formação de grupos poderosos que fazem as suas próprias leis, da ameaça que abala a estrutura não apenas da segurança mundial, mas da economia, da política, da sociedade internacional. Não esqueça, os nossos programas e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Acesse o endereço www.senado.gov.br/ILB. As organizações criminosas vêm atuando cada vez mais de forma transnacional, aproveitando-se da globalização e das novas tecnologias. E a ameaça do crime organizado afeta nossas vidas mais do que possamos imaginar. No Brasil, por exemplo, centenas de pessoas morrem vítimas do narcotráfico e de outras ações vinculadas ao crime organizado. Raro encontrar alguém que não tenha perdido um parente ou amigo em virtude do tráfico ou consumo de drogas. É uma atividade que movimenta no mundo cerca de US$ 1 trilhão por ano. O crime organizado internacional se apresenta de várias formas. Vamos saber do nosso consultor quais são as principais modalidades. São vários os ilícitos vinculados ao crime organizado. Além do narcotráfico, podemos citar o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, plantas e animais, o comércio de órgãos, a prostituição, roubo de carga, sequestros, tudo isso sustentado pela lavagem de dinheiro. O tráfico de drogas é o que mais preocupa a sociedade internacional. O narcotráfico cresceu assustadoramente nos últimos 20 anos, representando 90% da insegurança pública. É o maior causador de crimes em todo o mundo. Nenhum país está imune ao narcotráfico. Na América do Sul, por exemplo, as organizações criminosas da Bolívia e do Peru são parceiras dos cartéis colombianos. A maior parte da cocaína que sai desses países é destinada aos Estados Unidos e à Europa. Em muitos países, os barões do narcotráfico são patrocinadores de políticos. Na Colômbia, por exemplo, o envolvimento dos traficantes com os grupos que disputam o poder tem contribuído para uma guerra civil que já dura mais de 40 anos. Os governos nacionais que, não por acaso, vêm procurando muito rapidamente se articular, construir acordos que permitam conferir um arcabouço normativo, um arcabouço jurídico favorável às ações concertadas, articuladas dos governos contra o narcotráfico de forma geral. Essa é uma primeira, digamos, dimensão mais evidente desse processo. Há uma outra dimensão, não tão evidente, mas também sobejamente conhecida, que passa pela corrupção a funcionários públicos em todos os países do mundo, praticamente. É claro que os países têm diferentes condições de reagir a esse assédio que seus funcionários públicos sofrem. Felizmente, no Brasil, o que se vê é que há uma capacidade crescente de reagir a isso. Em outros países, não tanto. Mas essa não deixa de ser, por assim dizer, uma doença, uma chaga, um vírus que está aí inoculado, tornando cada vez mais difícil o combate a atividades criminosas. O Brasil é tido como um país principalmente utilizado como rota pelos traficantes. Obviamente todos sabemos que há aqui também consumo, embora seja ilegal, seja combatido, etc. É muito difícil controlar todas as fronteiras, é muito difícil controlar toda a extensão do território brasileiro, e isso leva
aqui cada vez mais o país se torne também um centro de venda de entorpecentes. O papel do Brasil é seguramente um papel de articulador de esforços de países em desenvolvimento, sobretudo na América do Sul, para fazer frente a esse problema que traz tantas consequências negativas para a sociedade brasileira. É importante lembrar que o crime organizado transnacional conta com o apoio dos mais avançados sistemas tecnológicos. Em 1997, as autoridades colombianas descobriram uma rede ultra sofisticada de comunicações via satélite. O centro de operações era um dos cartéis. De Bogotá, eles se comunicavam e dirigiam operações no México, Los Angeles, Nova York, Miami, Madrid, Berlim, Luxemburgo e inúmeros outros pontos do planeta. Faziam isso usando como fachada uma companhia legítima, especializada em comunicações internacionais. O tráfico de seres humanos é outro crime muito grave, relacionado com a delinquência transnacional. Estima-se que o tráfico clandestino atinja mais de 1 milhão de pessoas por ano. A prostituição é peça importante para o crime organizado. Mulheres, por exemplo, são submetidas à escravidão sexual. No caso de crianças, a história não é muito diferente. Muitas delas, supostamente adotadas, vão para outros países onde seus órgãos são retirados e usados em transplantes. A imigração ilegal também é outra modalidade desse crime. Grandes redes se aproveitam das dificuldades econômicas de pessoas que buscam uma vida melhor nos países mais ricos. Muitas vezes, esses imigrantes morrem ao atravessar as fronteiras ou são presos pela imigração. Os que conseguem chegar do outro lado acabam nas mãos dos traficantes, trabalhando quase como escravos ou na prostituição. De vez em quando, os jornais dão notícias sobre brasileiros que tentam passar ilegalmente do México para os Estados Unidos e acabam presos ou mortos. Depois do tráfico de drogas, o tráfico de armas é o crime que mais gera lucros no mundo. E o problema é que a diferença entre o comércio legal e ilegal de armamentos nem sempre é muito clara. A questão do tráfico de armas se torna mais grave dependendo de quem seja o usuário final. Pode ser um país ou mesmo um grupo étnico. Muitas vezes, essas armas são trocadas por drogas, indo parar nas mãos de traficantes e terroristas. O tráfico de armas se constitui numa grave ameaça à paz e à segurança das nações. Outra grave modalidade de crime que tem crescido é o contrabando. Associado ao roubo de cargas e à pirataria, o contrabando também é importante fonte de renda para as organizações criminosas. No Brasil, por exemplo, o furto, o roubo e o contrabando de veículos estão entre os crimes mais praticados. As rotas de fuga e revenda seguem para o Paraguai, Bolívia e Colômbia. O problema se agrava na medida em que veículos são utilizados na troca por drogas. No Caribe, 1 em cada 5 veículos evidencia furto ou roubo proveniente dos Estados Unidos. Dando sustentação a todos esses crimes está a lavagem de dinheiro. De fato, as organizações criminosas só conseguem sobreviver se usarem mecanismos para transformarem o dinheiro sujo, fruto dos crimes, em dinheiro limpo, inserido na economia legal. O que agrava o problema é que nem todos os países consideram a lavagem como um crime. Nos chamados paraísos fiscais, esse dinheiro circula sem controle. É grande a lista dos governantes internacionais que saquearam os cofres públicos e depositaram dinheiro nesses paraísos. Por trás desses e de tantos outros tipos de crime estão as organizações criminosas. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. E você acompanha ainda. Infelizmente, aqui no Brasil, as medidas não têm sido muito eficientes. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.